Muito boa noite, meninas. É um prazer enorme ter vocês por aqui. Bom, hoje a gente vai conversar sobre a importância do quarto do bebê para o desenvolvimento cognitivo da criança e também sobre estratégias e comportamentos para que você consiga diminuir a sua ansiedade, para que você consiga ganhar tempo e também deixar o quarto do seu bebê pronto. Eu criei um roteirinho e a gente vai seguir essa live toda por ele. Bom, quando a gente engravida, né, é uma mistura de N sentimentos a partir do momento que a gente tem ali o teste positivo de gravidez, né? São várias expectativas, o mundo se abre na nossa frente e a gente começa a sentir muito receio do que vem pela frente. É insegurança, é medo, né? E dentro de todos esses sentimentos, a gente tem que lidar com um que eu acredito que é o maior de todos, a ansiedade. Bom, e dentro dessa questão da ansiedade, a gente começa a pensar que são por vários motivos, né? A gente tem ansiedade na hora do parto, a gente tem ansiedade, assim, para poder saber se a gente vai conseguir amamentar ou não. E, entre outros fatores, o quarto também nos traz muita ansiedade. Então, a primeira pergunta que vocês devem estar se fazendo é o seguinte: quando eu começo a planejar o quarto do meu bebê? Bom, primeira coisa que eu vou falar para vocês é a respeito de uma tabela. Sim, quando eu descobri a gravidez, né, eu sempre ouvi falar que a gravidez eram 9 meses, né? Então, eu imaginava que eram 36 semanas. E depois de um tempo, eu comecei a ver que não, que a gravidez ia até 42 semanas. E existe uma tabelinha na internet que a gente consegue acompanhar essa questão de semanas de gestação com meses de gestação, que as pessoas nos perguntam em meses, né? A gente fica ali focada nas semanas e eu vou mostrar para vocês essa tabelinha, que na verdade é a tabelinha certa. Só um minuto que ela vai entrar para vocês na tela. Bom, essa tabelinha vocês podem olhar aqui na tela, vou dar um zoom maior para vocês poderem enxergar. Vocês conseguem ver que o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro, o quarto, o quinto e assim por diante, e que ela finaliza em 42 semanas. Então, quando vocês pesquisarem as tabelas na internet, lembrem sempre de analisar se ela consta ali com 42 semanas, tá bom? Então, e aí a gente também começa a entrar num ponto muito, um pouco delicado, porque quando você pergunta para um médico a partir de que momento você pode começar a planejar o quarto do seu bebê, possivelmente ele vai te responder que é entre as 16 e as 22 semanas. E assim, por mais que o ponto seja um pouco delicado, eu quero te passar isso porque é importante você entender o contexto, né, de uma gravidez e de todas as decisões que você tem que tomar, para que dessa forma você possa fazer as escolhas assim que são importantes para você, tá certo? Bom, então dentro da visão do médico ele vai te dar essa ideia de 16 a 22 semanas, porque de 15 a 20% das gravidezes que são detectadas, elas acabam tendo um aborto espontâneo, né? E isso assim acontece, se a gente analisar, 16 a 22 semanas é quarto mês de gestação. Então, dentro de um contexto da gravidez, isso é, assim, um tempo considerável, né? Já que a gente tem um tempo de gravidez limitado, né? O momento ali da gente desenvolver o projeto do quarto. Então, dentro da visão do médico, ele vai achar melhor você esperar para aguardar, para ver se a gravidez vai, né, prosseguir. Na visão dos arquitetos, a maioria deles vai falar para que você espere, né, ali até você saber pelo menos o sexo do seu bebê. E o arquiteto ele vai te falar isso porque muitas das decisões que são pautadas no espaço são tomadas em relação ao gênero. Às vezes você vai escolher o tema do quarto do seu bebê, né? Então você quer saber se é menino ou se é menina. Isso impacta nas cores. Então ele vai pedir para que você aguarde, para que então vocês comecem o projeto. Porque na visão de muitos arquitetos, dessa forma você está ganhando tempo. E o meu objetivo aqui é mostrar para você que você tem algumas etapas a serem cumpridas antes mesmo de descobrir o sexo do seu bebê. Bom, segunda pergunta que vocês devem estar se fazendo é quando então você descobre o sexo do seu bebê. E aqui, assim, a gente pode falar das brincadeiras que existem, né?
Existe a brincadeira de olhar se seu rosto tá redondo ou mais afinado, se a barriga tá pontuda ou se ela tá mais larga, né? Existe também a brincadeira se eu não me engano, da faca e da colher ou do garfo e da colher. Agora eu tô na dúvida, se alguém souber, me responde aí. Eu vou até colocar aqui os comentários para que eu possa acompanhar. Então existem todas essas brincadeiras. Mas tirando elas, a gente tem aí algumas soluções no mercado, que é importante vocês entenderem quais são, mesmo que não nem tão aprofundadas nessa live, mas para que você possa escolher e depois entender o impacto dessas escolhas dentro de um cronograma para um parto de bebê. Então, a gente pode falar de início da sexagem fetal. A sexagem fetal é um exame de sangue, né, que ele tem por objetivo buscar o cromossomo Y dentro do sangue da mãe. O que acontece? Quando você tem aí por volta das 10 semanas, que é a partir da data que eles indicam para que você possa fazer esse exame, quando você chega nessa data, a quantidade, né, como que eu posso dizer? A quantidade de material genético da criança já está um pouco mais alta no sangue da mãe. Então, por isso, eles conseguem encontrar melhor o cromossomo Y ou o X. Se ele encontra o cromossomo Y, quer dizer que você está esperando um menino. E se encontra o cromossomo X, né, só XX, quer dizer que você está esperando uma menina. Já ouvi muito falar que o exame de sexagem fetal não dá certo, que pode dar erro. Existe sim alguns contextos que podem fazer com que você tenha um exame alterado. Alguns deles é se você já fez transfusão de sangue em algum momento da sua vida, porque você não vai saber se quem te passou o sangue é homem ou mulher, né? E isso, né, vai estar no seu sangue, ou se você fez algum transplante de órgão. Então, isso também pode vir a afetar, caso você queira fazer essa escolha. Então, ele é indicado a partir das 10 semanas. Nas minhas 2 gestações eu fiz as duas com 10 semanas, se eu não me engano. Acho que a do Vitor eu fiz com 12 e sempre deu resultado certo. Eu ainda não conheci pessoalmente uma pessoa que me falou, olha, Lorena, fiz e deu errado. Então, a sexagem fetal é uma ótima dica, uma das primeiras aí, mais fáceis pra gente descobrir o sexo. Bom, existe também um exame de urina de farmácia, que eu vejo que muitas grávidas não conhecem, e eu conheci esse teste quando eu fiz uma viagem para fora do país. Eu estava na minha primeira gestação, e eu vou mostrar ele aqui para vocês também. Mas assim, eu na época que eu fiz, eu não me senti muito segura para poder com o resultado. Vou mostrar para vocês aqui, deixa eu só abrir ele, para que vocês possam ver a carinha dele e entender como é que funciona. Ele chama Intelligener. Peraí que a tela aqui não tá querendo funcionar, mas vai dar certo. Peraí. Vou colocar ele grande aqui para vocês. Só um minutinho que a tela travou. Pronto. Vamos lá. Vou mostrar para vocês, eu dar um zoom. O Intelligener, ele é um exame de urina, né, que você compra na farmácia, como eu falei, e vocês podem saber se é menino ou menina a partir de 10 semanas. Ele tem mais restrições até do que o exame de sexagem fetal. E também a gente tem que levar em consideração que se você tiver feito uso de progesterona, ele vai dar diferença. Se você tiver em idade gestacional aí mais avançada, também vai dar diferença. E também, se você tiver grávida de gêmeos e talvez ainda não souber, se os gêmeos tiverem sexos diferentes, ele pode vir também a dar um resultado falso. E ele funciona assim. Vou mostrar pra vocês aqui. Bom, aqui são é o mesmo frasquinho, ele vem com 2 etiquetas, né? Uma etiqueta laranja e uma etiqueta verde. E aí você coloca dentro de uma seringa a primeira urina do dia. E aí você abre a tampinha e coloca a urina ali dentro. E aí ela vai ficar de acordo com o sexo. A cor da urina vai mudar para ficar de acordo com o sexo. Se ela fica laranja, quer dizer que você tá grávida de uma menina. E se ela fica verde, quer dizer que você tá esperando um rapazinho. Como eu falei, no primeiro momento eu me senti muito insegura para fazer esse exame, porque ele tem toda uma técnica para ser feita. Quando você coloca a urina dentro desse frasquinho, você tem que rodar, você não pode sacudir. E eu fiquei na dúvida se eu estava sacudindo se eu estava rodando da forma certa, mas o meu resultado foi correto, eu estava esperando um rapaz.
Então eu procurei na época para poder saber sobre esse exame na internet e muitas mães relatavam que davam muito problema. Então, o bacana desse teste é você levar na brincadeira, mas como se fosse uma especulação mesmo, para que você possa aproveitar esses momentos. Porque depois que passar a gravidez, vocês vão entender que é um momento gostoso, esse momento da descoberta do sexo, assim, né? É um momento em que passa tanta coisa na nossa cabeça. Enfim, então vamos voltar aqui para que eu possa mostrar para vocês as outras possibilidades. Só um minuto. Bom, e aí também, dentro dessas outras possibilidades, a gente tem o diagnóstico pré-natal não invasivo, né? E o objetivo dele é detectar síndromes congênitas no sangue. O que é síndromes congênitas, né? É caso o bebê tenha algum, entre aspas, assim, o feto tem algum defeito, né? Se ele tem ali síndrome de Down ou alguma outra deformação que possa fazer com que ele até evolua de má forma. Mas aí dentro desse exame, você consegue descobrir o sexo da criança. Bom, a quarta possibilidade, a mais famosa, é a ultrassonografia, né? A ultrassonografia também é um outro ponto muito delicado, porque a gente depende de N questões para que ela realmente dê certo. Quando a gente faz a ultrassonografia, ela vai mais ou menos te dar o sexo do seu bebê, assim, corretamente, depois das 22 semanas, né? Mas quando dizem que é menino, geralmente ela pega mais rápido. Mas o que acontece? Você vai depender da posição do bebê, se ela vai te dar condições ou não de ver o órgão genital. Ela vai depender também se a mãe já fez cirurgias abdominais prévias. Isso por algum motivo, que eu ainda vou pesquisar o porquê, pode fazer com que o ultrassonografista ele tenha dificuldade de identificar o sexo do seu bebê. E também tem a questão, assim, que depende muito da máquina, né, da qualidade da máquina, para que o ultrassonografista possa enxergar de uma forma melhor, né? E tem uma questão aqui que eu acho que é primordial também, é a expertise do profissional que está fazendo a ultrassonografia. Porque quando a gente pega um profissional recém-formado, possivelmente ele não tem tanta experiência, né? E eu acredito que isso acontece em toda a área. Então a gente conta muito com a experiência dele. Quando eu fiz a minha, eu fiz a do meu primeiro filho com 10 semanas, porque eu tive um sangramento. E para deixar aí um ponto assim a ser tratado para as mães, assim, até em relação à ansiedade, nem sempre sangrar quer dizer que você tá perdendo o bebê. Em uma outra live eu posso contar para vocês as experiências que eu tive com sangramento, né, nas 2 gestações, e isso nem sempre quer dizer que você tá perdendo o bebê. Mas então eu subi para fazer uma ultrassonografia de urgência com 10 semanas e ele me falou que eu poderia estar esperando um menino porque ele via perfeitamente com 10 semanas e ele me provou por A mais B, através dos ângulos que ele estava enxergando, que era um rapaz, né? E realmente era um rapazinho. Na minha segunda gestação, eu consegui saber a respeito do sexo de um rapaz novamente com 12 semanas, mas tive sorte de conseguir ter essa certeza. Mas uma outra pergunta que muitas mães fazem é: mas toda mãe consegue saber o sexo? Eu, há um tempo atrás, eu pensava assim, gente, não é possível que, né, 2021, né, a gente não consiga fazer com que as mães descubram o sexo. Mas, se a gente for parar para se pautar dentro da ultrassonografia, isso pode acontecer sim, justamente pelas questões que eu passei para vocês. E se o bebê, né, acaba ficando na barriga com uma posição que o ultrassonografista não vai conseguir de fato enxergar, possivelmente você não vai saber o sexo do seu bebê. Mas eu desconheço uma pessoa que atualmente fez com que eu, né, tenha tido parto e não soubesse o sexo do bebê. Mas vocês devem estar se perguntando o porquê que eu tô falando desse assunto todo quando a gente estava falando aqui o parto pronto do seu bebê. Bom, primeiro ponto, muitas mães entendem, né, o quarto de bebê como um ambiente decorado. E ele não é só isso. O quarto de bebê, ele é um ponto fundamental no desenvolvimento cognitivo do seu bebê. E eu quero falar para vocês da Brené Brown. A Brené Brown, ela é uma professora e pesquisadora da Universidade de Houston. E ela fala que nós estamos aqui em busca de conexões, que ela é que dá propósito, as conexões que dão sentido à nossa vida, né? Que neurobiologicamente nós somos feitos para isso. E vou aproveitar para dar para vocês
Vocês uma dica, a Brené, ela tem um TED incrível disponível no YouTube. Se eu não me engano, tem também no YouTube, no Netflix também tem. E ela tem livros incríveis. Um dele é A Coragem de Ser Imperfeito, que não tem a ver basicamente com a gravidez em si, mas é um livro que eu acredito que para nós que estamos ali gerando uma criança, vai trazer pra gente reflexões que podem fazer com que a criança tenha um caminho um pouco mais fácil a partir da nossa orientação, né? Quando a gente está com as ideias um pouco mais esclarecidas. Acho que isso facilita. Então, a Brené Brown, ela fala muito dessas conexões. E eu vou perguntar para vocês, onde acontecem as conexões, né? Elas acontecem no ambiente. E no caso da criança, ela acontece no quarto do bebê, né? E, assim, dentro desse contexto, vocês também devem estar se perguntando onde o quarto se encaixa nessa questão de conexão e tudo mais. Bom, a arquitetura, ela molda, né, o nosso comportamento. Ela molda, assim, os nossos novos hábitos, né? Ela nos ajuda a criar novos hábitos. Ela nos ajuda a criar rotinas e principalmente rotinas que sejam prazerosas, né? E a arquitetura, ela é um estímulo para que a gente esteja mais presente, para que a gente crie esses ambientes saudáveis, né? E dentro do que a gente está falando, é ela que propicia o espaço para as conexões. Então, dentro disso, você já pode entender a importância, né, desse espaço para o seu bebê. Bom, quando a gente começa a conversar em relação à criança, né, dentro desse contexto do quarto dela, ela nasce e ela precisa descobrir o mundo. E como que ela começa a descobrir esse mundo? A partir dos contatos que ela tem dentro do ambiente dela, né? Então, ela vai começar a fazer essa exploração a partir dos 5 sentidos. Ela vai explorar o tato, o olfato, o paladar, a audição, a visão, né? E é muito interessante frisar aqui também que existem alguns sentidos que eles são 360 graus, como a audição e o olfato. Então falar, mas o meu filho não tá vendo isso aqui, mas ele tá ouvindo, ele tá sentindo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado do ambiente como um todo e não só com um pedacinho dele, né? E na nossa casa também, quando a gente tem uma casa que ela tá organizada, que o ambiente é um ambiente saudável e acolhedor, automaticamente o nosso filho vai ter uma experiência muito melhor, muito mais confortante na primeira infância. Essa fase de descoberta do mundo é muito importante na primeira infância, que vai do 0 aos 6 anos. E aqui eu vou mostrar para vocês um gráfico que vai mostrar a importância, né, dessa fase para vocês. Olha aqui, vou compartilhar. Bom, aqui está esse gráfico, vou aumentar para que vocês possam ver melhor. Bom, nesse gráfico, vou olhar aqui de lado porque a tela ali está maior, tá, gente? Aqui nesse gráfico, vocês podem acompanhar o seguinte, que aqui a criança, ela tem as funções cognitivas dela, né? Elas são desenvolvidas ali, vou aumentar aqui, ó. Elas são desenvolvidas ali, ó, até os 4, 5, 6 anos de idade. Depois a gente tem a linguagem. A linguagem, ela tem um salto aqui dos 6 meses até os 2 anos. E depois a gente tem as capacidades sensoriais, que é essa linha azul. Se a gente olhar bem a linha azul, você vê que aqui, ó, aqui é a concepção, né, o início. Tem o nascimento e logo no nascimento ela tem um crescimento exponencial assim, absurdo até os 9 meses, aí 1 ano de idade. Então, vocês podem perceber que o quarto nessa fase é muito importante porque a criança explora muito do quarto nesse primeiro momento, nesse primeiro ano de vida. E a partir do momento que ela começa a andar, ela começa a explorar outros ambientes da casa. Então, por isso que o quarto é tão importante no desenvolvimento cognitivo do seu filho. Porque é ele que vai dar esse primeiro entendimento de mundo para ele. E isso é muito importante. Então, a partir desses contatos, né, a gente acabou de dizer que eles são extremamente importantes, acontecem as sinapses neurais. As sinapses neurais são as experiências, né? É a ligação de um neurônio com o outro que vão criando essas experiências. E quanto mais experiências, quanto mais contato que a gente tem com o mundo ao nosso entorno, mais a gente cria memória. Se a gente for parar para analisar aí a nossa infância,
Quanto dela você não lembra, assim, quando você sente o cheiro de um bolo, que você lembra da casa da sua avó? Ou eu tenho o perfume de uma tia Maria, que eu sinto esse perfume, eu lembro dela no momento, assim, exato. Eu posso estar anos sem vê-la, meses sem vê-la, que eu sempre vou lembrar dela quando eu sinto aquele aroma. Então, o olfato, ele é o sentido que acessa mais rápido o nosso cérebro e ele é muito importante, né? E aqui, como eu falei para vocês, ele é um sentido que é 360 graus, então ele não precisa estar ali na frente da criança para ele perceber esse sentido. Então, quanto mais contato com o espaço, quanto mais experiências a gente criar para uma criança nesse espaço, mais rica vai ser essa fase de desenvolvimento cognitivo dela. Por isso, gente, eu vou falar novamente, o quarto de bebê é muito importante. Ele não é só um ambiente decorado, tá bom? Aqui também a gente pode falar da epigenética. Você vai falar, meu Deus do céu, o que é epigenética? Epigenética é ciência, né, que ela valida os nossos genes. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu, Lorena, posso portar, por exemplo, o gene do câncer. Mas o que vai fazer com que eu ative, né, com que a membrana celular, que é um órgão, que ela ative esse gene do câncer no meu corpo, é o ambiente onde eu vivo. Então, nós somos o tempo inteiro influenciados pelos ambientes em que a gente vive. Paulo Vieira, né, que é um coach que eu acompanho muito, porque ele fala muito de neurociência, e é o assunto que eu estudo hoje, ele fala muito, não só ele, como todas as referências que ele nos passou, ele fala muito que nós somos o resultado das 5 pessoas que a gente convive. Então, a gente tem aí a questão do ambiente físico, do espaço, a gente tem também a questão social dessas pessoas que vivem ao nosso entorno, e esses dois grupos, eles vão afetar diretamente as nossas experiências, né? As nossas sinapses e automaticamente as nossas memórias. Então, o tempo todo eu consigo mostrar para vocês o quanto esse espaço é muito além do que a gente de início idealiza, aquele ambientezinho decorado, que a criança vai ali, vai dormir e a gente vai tirar ela dali, certo? Tem uma outra referência também que eu gosto muito de citar ela, que é uma designer inglesa, a Ilse Crawford. Inclusive, quem tiver interesse, tem um episódio dela num documentário que chama Abstract, que é incrível. A Ilse, ela foi a primeira designer que trouxe para mim essa experiência da neurociência dentro da arquitetura, mesmo que ela não tratasse com o nome de neurociência aplicada na arquitetura, né? E se você quiser saber assim, muito sobre esse mundo, é muito interessante você acompanhar esse documentário, porque ela fala que o design, ele traz pra gente felicidade. E é verdade, quando a gente está em um ambiente que nos conecta, que tem a nossa cara, a gente geralmente esquece do mundo, vocês já repararam? Quando a gente está num ambiente em que a gente está muito estressado, a gente tende a arrumar escapatórias, né? A gente pega o telefone, né? Se a gente não tem nada ali pra criança brincar, a gente vai dentro do espaço, a gente vai pegar o telefone, vai mostrar para ela na tela. Então, o espaço, ele realmente traz essa felicidade pra gente. E quando ele nos conecta, né, ele nos toca de alguma forma através de todos esses contatos, ele faz com que a gente fique mais feliz. E encontre a tão falada conexão que a Brené Brown diz que nós somos neurobiologicamente programados para fazer nessa vida. Bom, segundo ponto que é importante a gente tratar, e esse aqui eu falo que é extremamente importante, é que nós somos seres humanos, né? E somos únicos. Nós somos únicos devido às nossas experiências. Então, é extremamente importante quando você descobrir que está grávida, você buscar se conhecer um pouco mais, né? As nossas experiências são únicas, porque eu posso ter uma mesma situação de vida parecida com uma pessoa, mas elas nunca serão idênticas às nossas, e as nossas nunca serão idênticas a elas, assim. Então, isso é chamado de bagagens pessoais. Um exemplo muito simples é que se a gente for analisar o nosso país, né, ele é enorme, e a gente fala que, como que você cuida de criança, como você amamenta seu filho, como você faz isso, né? Como você tem costume de colocar a criança para dormir. Se a gente for parar para analisar essa questão cultural nossa, ela já diz tudo. Uma criança que nasce no norte do país
possivelmente os pais dela vão criar ela de uma forma totalmente diferente do que uma criança que nasce no sul do nosso país, né? Isso mostra como as nossas experiências, por mais que a gente acredite que a situação é a mesma, transforma, né, o espaço e transforma as nossas bagagens pessoais. E qual que é a importância dessas bagagens pessoais dentro do contexto do quarto do bebê que você vai planejar? Que o que serve para mim pode não servir para você. É essa a grande questão. Vou dar um exemplo, assim, bem prático. Se você tá grávida, possivelmente você já foi ali em uma revista, você já entrou no Pinterest, tenho certeza que você já entrou no Pinterest, para poder tirar algumas referências daquilo que você gosta, não é isso? Só que aquela foto de revista, você sabe aonde é que ela foi tirada? Aquela pessoa mora onde? Quais são as experiências dela? O que passa na vida dela? Porque acontece muito, às vezes assim, da sua amiga tá grávida na mesma época que você, ou dessas fotos de referência, se aquilo que você queria pro quarto do seu filho. Só que nem sempre você para analisar se aquilo funciona para você. Vou dar um exemplo. Na minha casa, eu precisei colocar uma cama auxiliar, porque a minha família é muito grande, ela vem de fora. Então, a cama auxiliar que tá aqui pra mim, que pode estar ali naquela foto daquela revista, ela funciona pra mim por quê? Porque eu recebo hóspedes, né? Eu preciso que eu tenha um espaço na minha casa que eu não tenho em outro lugar. Pode ser que você receba hóspedes também, mas não queira colocar o hóspede dentro do quarto do bebê. Pode ser que você seja o tipo de mãe também que nem quer ter uma babá em casa, né? Então, para que você vai ter aquela cama auxiliar ali? Ela vai ocupar um espaço enorme. E muitas vezes eu vejo que as mães tentam fazer coisas no espaço delas que não condizem com elas, com o que elas realmente querem, né? E nem condizem com o espaço também, mas fazem porque viu numa revista ou porque uma amiga fez. Então a gente tem que começar a se conhecer e a entender realmente o que funciona pra gente. É esquecer o outro, né? O projeto, ele é único, gente. O projeto não é pro outro. O projeto é pra você, é pro seu bebê, é pra sua família. A gente não tem que fazer um projeto pensando: ah, mas a minha amiga vai vir aqui, vai achar que o quarto ficou simples. Ai, fulano vai vir aqui e vai perguntar por que eu não coloquei um trocador. Ah, eu não quis um trocador. Ou vai me perguntar por que eu tô amamentando na cama auxiliar e não numa cadeira de amamentação. E aí, a gente tem que responder, assim, a gente tem que se conhecer para poder responder com segurança que você fez aquilo por um motivo específico. E eu vejo que a maioria das mães não fazem isso. Então, outro ponto também que é importante relembrar é a questão das suas crenças. Eu tô perguntando isso, entra muito dentro da linha do que eu falei anteriormente, e vou dar um outro exemplo também que acontece frequentemente comigo, é do quarto montessoriano. Aí, eu quero o quarto montessoriano porque eu li numa revista tal que o quarto montessoriano é o melhor para o desenvolvimento cognitivo de uma criança. Então, eu tenho que colocar. Gente, não estou falando isso a favor ou contra, tá? Uma outra live a gente pode vir a conversar especificamente sobre os benefícios, né, e os contras de um quarto montessoriano, por exemplo. Mas é muito importante você entender esses benefícios. O que aquela escolha ali vai me trazer de positivo e o que aquela escolha vai me trazer de negativo. Porque eu tenho que ver se isso condiz comigo e se eu quero arcar com aquela escolha. O que eu estou dizendo? Eu quero um quarto montessoriano. O quarto montessoriano é um quarto que a criança, ele tende a dar liberdade para que a criança possa pegar tudo. Então, tudo está abaixo, tudo está na mão dela. Então, para que eu faça essa escolha de quarto montessoriano, eu tenho que entender que numa fase específica do meu filho, ele vai estar mais desenvolto e ele vai estar naquele quarto. A mãe do primeiro filho, geralmente, ela é muito insegura, ela não consegue, assim, por muitas vezes, sair um pouquinho do quarto e deixar a criança ali, e obviamente é normal. O intuito do quarto montessoriano é fazer com que esse espaço seja totalmente seguro. Mas eu, enquanto mãe, eu vejo que mesmo que minha casa seja extremamente segura para o meu filho, mesmo que eu, olhe por tudo, coisas acontecem, acidentes acontecem. Então eu tenho que arcar com as consequências de eu quero um quarto montessoriano, então eu vou ter que ter um pouco mais de cuidado. Eu vou ter que olhar mais o meu filho. Se eu trabalho fora, então quem que vai ficar acompanhando? Essa pessoa, ela tem predisposição para ficar ali correndo atrás da criança? Então a gente tem que ter todo esse cuidado. Como eu falei, eu não estou colocando aqui se eu sou contra ou se eu sou a favor.
Isso acontece para todas as metodologias de quarto, né? Todas elas vão afetar diretamente, elas vão como é que fala? Nos direcionar a forma de colocar os adornos, a altura, a usar espelhos ou não. Vou dar um outro exemplo muito clássico para vocês: espelho. Quando eu falo no projeto, olha, vamos colocar um espelho, a maioria das reações é a seguinte: meu Deus, eu não vou fazer isso, meu filho vai correr, vai bater a cabeça, vai machucar, eu não vou colocar um espelho no quarto do meu filho de jeito nenhum. Ah, mas eu quero um quarto montessoriano, tá? Mas espelho eu não vou pôr não. Aí, o que acontece? O espelho, ele é um ponto fundamental no desenvolvimento cognitivo da sua criança, porque ela começa a se reconhecer através da sua imagem no espelho. Ela começa a entender que ela é ela e que você é a mãe dela, que vocês são pessoas diferentes. Ele começa a ter as noções corporais, ele se olha no espelho e ele entende os movimentos que ele está fazendo e ele começa a reconhecer isso no próprio corpo. A partir do momento que você, por às vezes insegurança, não coloca um espelho no quarto da criança, você está tirando dele um ganho cognitivo enorme que ele poderia ter a partir dessa experiência. E aí, existem formas de a gente utilizar o espelho de forma segura, como a gente pode colocar o espelho acrílico, por exemplo, que é um espelho que ele não quebra, né? E além disso, a gente pode usar barra de segurança. O que eu tô querendo dizer para você aqui é que você precisa entender os benefícios daquilo que você escolhe, os contras do que você escolhe e arcar com isso. Por mais que seja óbvio, né? É preciso estar sempre frisando isso. Bom, em relação a todas essas crenças, assim, tudo que você conseguir entender e absorver sobre o quarto, o porquê que eu tô escolhendo uma cadeira de amamentação e não uma cama auxiliar, o porquê que o meu berço ele é redondo e não é retangular, o porquê que eu fiz essa escolha, tudo isso vai te trazer uma coisa extremamente importante e que na gravidez geralmente a gente fica sem ela um pouco: segurança. E aí, quando você descobre a gravidez, e se você já passou por essa fase, você vai ver que, principalmente a primeira, né? Um monte de gente vem falar na nossa cabeça, né? E elas querem fazer isso, eu acho que até pela questão positiva, de passar suas experiências, né? Igual eu tô aqui passando as minhas experiências pra você e eu tô acreditando que eu tô levando pra você algo muito positivo, as outras pessoas também acreditam. Só que quando a gente começa a entender aquilo que é importante pra gente, aquilo que a gente acredita e saber fazer essas escolhas, a gente começa a selecionar e a filtrar aquilo que a gente quer. E aí a gente ouve de uma forma mais tranquila, a gente absorve o que é importante e a gente continua ali no nosso processo mais seguro. É por isso que essas escolhas, né, e ter entendimento dessas escolhas é muito importante. Bom, outro ponto também é a questão da estética. A maioria das mães, quando fala, o quarto do meu filho, todas elas, não vamos colocar todas não, 95% tem o foco na estética. Qual cor que eu vou colocar? O tema é ursinho, o tema é isso. Não, eu quero um quarto minimalista com montessoriano e tal. Muitas confundem o que é estilo e o que é tema, né? Estilo tem a ver com a linha, com o desenho do quarto, né? Com as formas. Eu quero um quarto minimalista. Então é um quarto que tem assim menos itens, menos acessórios, menos adornos, ele é mais clean. Não, eu quero um quarto mais moderno. Então eu vou vir aí com linhas retas. Eu posso escolher um quarto de estilo escandinavo, por exemplo. E o estilo escandinavo, ele me dita um pouco das cores, um pouco dos materiais a serem utilizados. Mas isso não quer dizer que isso é o tema. Não quer dizer que eu tenho um quarto moderno. Isso não é tema, isso é estilo. E eu posso pegar um quarto borboleta, por exemplo, e aplicar ele num estilo provençal, posso aplicar num estilo minimalista, posso aplicar também aí no estilo moderno, né? A mesma coisa eu posso fazer com qualquer outro tema. Então existe essa diferença entre tema e estilo. E é muito importante você entender isso, porque isso pode te dar uma liberdade de escolha, né? A gente fica naquilo, mas borboleta é moderno? Mas princesa é moderno? O que vai fazer com que aquele ambiente tenha uma cara moderna num quarto princesa são as nossas escolhas, a partir dos desenhos e dos traços, tá bom? Bom, então aqui agora também a gente vai começar a falar de um ponto que eu tenho certeza que a maioria das mães também, assim, sofrem muito por isso. É a questão financeira, né? Você pode não ter dinheiro para investir no quarto do seu bebê.
E aí você vai perguntar, tá bom, Lorena, como é que eu vou saber, né, o quanto de dinheiro eu tenho para investir? A gente conversou aqui agora há pouco que a gente tem que começar a se conhecer para aprender a fazer escolhas. Foi o que a gente acabou de conversar. Então, quando você começa a fazer essas escolhas, você vai ver que vai existir uma lista de itens, né? Ah, eu quero colocar um quadro de maternidade, eu quero colocar a cadeira de amamentação, eu não quero dossel, eu não quero cortinado, eu não vejo necessidade. E a partir disso, cada um vai ter uma lista que é única, né? Tem mães que, por exemplo, que colocam a garrafa térmica. Tem mães que não colocam a garrafa térmica na bandeja. Vou explicar a garrafa térmica só para a mãe ainda que não chegou nessa parte, né? Porque a maternidade eu falo que é um aprendizado eterno. Cada dia é uma nova descoberta. Eu, quando fui lá atrás, né, aprender um pouco sobre isso, quando eu comecei a projetar quartos de bebê, que isso foi lá em 2007, né? Quando eu comecei a projetar o meu primeiro quarto de bebê, eu não sabia para que servia uma garrafa térmica na bandeja do bebê. Então, existem algumas metodologias de cuidados, né, pessoais, que falam que no início você não pode ficar usando lenço umedecido no bebê, porque o lenço ele pode irritar a pele. O meu filho tem 1 ano e 2 meses e ele tem algumas irritações no corpo dependendo de onde eu passo o lenço umedecido. Então, para que isso não aconteça, a pele do bebê é muito sensível, eles falam para a gente utilizar um algodão ou uma gaze. Aí, para não usar também a água gelada, você coloca a água dentro da garrafa térmica, né, numa temperatura né, adequada, que não seja nem tão quente nem tão fria, mais morninha, e aí você usa para poder passar no algodão e limpar a bundinha do seu neném, tudo mais. Então é para isso que existem as garrafas. Então, com isso você vai criar uma lista em cima de tudo aquilo que você aprender, né? E aí, depois que você tiver feito essa lista, entendido as suas escolhas, você vai criar uma lista de prioridades. E essa é a dica que eu tenho para você que não sabe quanto você vai investir. E aí, não adianta eu falar para você, você vai investir R$1.000, R$2.000, R$3.000, porque isso é uma escolha muito pessoal. O que o arquiteto faz por você é você dizer, eu tenho tanto para gastar. O que eu posso fazer a partir disso? Então, dentro dessas escolhas e dentro do investimento que você tem para poder fazer, ou como a gente conversou aqui, talvez você nem saiba quanto que é, se você tiver essa lista, você vai conseguir começar a ver, olha, eu queria colocar aquele berço ali. Não, eu quero colocar aquela cadeira de amamentação. E aí você vai conseguir criar pelo menos uma lista de orçamento prévio. E com isso, depois dessa lista de orçamento prévio, você pode criar uma lista de prioridades e uma lista de extras, por assim dizer, né? E essa lista extra, uma outra dica que eu posso te dar e que funciona muito, é que você pode manter ela ali guardadinha ou no seu telefone, ou assim, se você conseguir decorar o item que você quiser. O importante é você ter acesso a ela quando uma pessoa te perguntar assim: nossa, Paula, você tá precisando de quê pro quarto do seu bebê? Tem alguma coisa que você ainda não ganhou que eu posso te dar? E aqui, isso acontece muito. Eu já fiz isso várias vezes, principalmente de pessoas próximas, parentes, né? Geralmente tios, padrinhos, madrinhas. Eles querem agradar, avós querem agradar, e eles tendem a querer dar objetos que você realmente queira ter no quarto do bebê. Então, com isso, se você tiver essa lista extra, você vai montando, né, comprando a sua lista de prioridades, e a partir do momento que você tiver ali essa oportunidade, ela tá pronta para você. E aí você às vezes consegue ir adquirindo esses itens sem que você tenha que fazer um investimento. Essa é a dica principal. Bom, outra coisa é você, a partir dessa lista, de tudo isso que a gente conversou, é você parar de acreditar que você só vai conseguir fazer um quarto lindo para o seu bebê se você tiver uma condição financeira muito boa, né? Hoje em dia, existe assim N possibilidades a partir das compras online, né? A gente tem acesso através da internet a muitas lojas com valores diferentes, então você pode buscar, né? E encontrar de uma forma mais acessível aquilo que você busca. E dentro do mercado a gente tem N produtos, né? A questão é você ter a paciência de buscar e fazer essas coletas, né? Mas você tem que parar de pensar que você não vai conseguir. O importante, eu acredito, assim, para além do quarto, é a gente pensar naquilo que a gente quer passar para a criança, no sentido assim,
Se o ambiente é simples, mas ele é confortável na medida do possível, mas existe carinho, existe atenção, existe cuidado, existe organização, existe limpeza, a gente leva muito mais para a criança do que se a gente tiver um ambiente maravilhoso, mas tiver assim, um ambiente tumultuado, muita briga entre os pais, né? Isso vai pesar muito mais para a criança do que se ela tiver um ambiente clean, um ambiente sem muita coisa, ou às vezes com os materiais um pouco mais em conta. O importante aí são coisas para além, né? Outra questão que a gente precisa tratar. Bom, geralmente não, né? Quando a gente tem um projeto residencial, a gente tem ele, olha, o cliente vai passar um prazo pra gente, a gente vai idealizar, olha, né, dentro de um cronograma de obras, a gente vai ter aí 1 ano para executar a obra, né? E aí, pode vir a acontecer, né, alguns obstáculos, alguns problemas, e obras geralmente sempre trazem uma coisinha ou outra. E atrasos são comuns de acontecer, não é isso? Então, quando você pensa na gravidez, a gente entende que existe um tempo limitado, né? E aí, dentro dessa questão de tema, vou abrir aqui tudo que eu tenho para falar para vocês sobre isso, porque eu acho que é muito importante. Você tem que ter ciência de algumas questões que eu tenho certeza que vão fazer, assim, total diferença para vocês nesse ponto, tá bom? Bom, agora, eu queria falar também uma coisa que muita gente, assim, não repara. Se você parar para analisar, tudo que a gente conversou até aqui não tem nada a ver com o sexo do bebê, né? A gente conversou aqui sobre questões financeiras, sobre você criar uma lista de prioridades, a gente conversou sobre você se conhecer. E se você se conhecer, você não precisa saber o sexo do seu bebê. E aí, a partir do momento que você se conhece, que você começa a fazer pesquisas, começa a entender aquilo que você vai precisar adquirir, aquilo que você não vai querer, você pode criar uma lista inteira, né? Ah, eu quero cama, eu quero berço, eu quero isso. Ah, eu gostei desse papel de parede aqui, ele é unissex, eu quero deixar aqui na minha lista, independente do sexo, eu vou gostar dele. Então, todas essas escolhas, a escolha pelo estilo do quarto, eu quero moderno, né? Eu quero provençal. A escolha pela metodologia, né? Existe o quarto tradicional, que é muito comum, né? A maioria das pessoas usam aqui no Brasil, o berço alto, a cama, né? A cama mais altinha também. Aí existe a metodologia montessoriana, existe a waldorfiana, a do Waldorf, bolei. Então, assim, existem N outras. E se você já souber essas escolhas quando você descobrir o sexo, você já tem meio caminho andado. Porque a partir daqui, você já tá segura, você já sabe aquilo que você quer. Então, a partir de agora, a gente vai pensar só no tema, né? Só nos detalhes, só no que a gente realmente vai comprar, já que é menino ou já que é menina. Então, a gente já tem um ganho de tempo enorme a partir daí. Bom, e aí, outra coisa que eu também quero conversar com vocês, assim, é que vocês possivelmente devem estar falando assim, Lorena, mas lá no início do vídeo, você conversou comigo aqui e falou que tem as possibilidades do aborto espontâneo, que ocorre de 15% a 20% das mulheres, e eu acabei de descobrir a minha gestação, eu tô com 6 semanas, né? Então, pra que eu vou ficar aqui discutindo, assim, sobre isso com você? Vou ficar aqui vendo o vídeo, vou ficar aqui fazendo pesquisa na internet, se eu tô no início da gestação e eu posso vir a perder? Bom, eu não trabalho com neurociência à toa, né? Eu trabalho com neurociência aplicada a ambientes, e no caso, a ambientes do quarto de bebê. Eu trabalho com ela porque eu acredito nela. E ela é aplicável em todas as outras áreas, né? Hoje a gente tem neuromarketing, neurodesign, neuro isso, neuro aquilo. E aí, eu também acredito que ela tem muita força na questão linguística. Então, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu penso, vira uma crença pra mim. Quanto mais eu falo que, não, mas aqui eu não vou fazer isso não porque eu posso perder o bebê. Eu não vou fazer isso porque aquilo outro. Quanto mais eu falo isso, eu mentalizo isso, eu acredito que são maiores as chances daquilo acontecer. E a neurociência fala isso o tempo todo. Paulo Vieira, que é o coach que eu fiz o método CIS com ele frisa isso o tempo todo, né? Quando você pensa algo, você fala algo, aquela crença acontece. E é por isso que eu acredito que você não tenha que ficar com isso na cabeça. Aproveita esse momento, não sofra por algo que não aconteceu ainda e que pode nem vir a acontecer, né? Eu conheço muitas pessoas que têm 2, 3 filhos e que nunca passou por um aborto.
Conheço algumas que já passaram? Conheço. Mas o que acontece? Eu mesma, inclusive, já passei por um. Mas o que acontece? Isso não quer dizer que você não vai agregar na sua vida de ter tido todas essas experiências, de ter estudado sobre isso e mais. Não quer dizer que você não vai vir a ter outra gestação e que você vai poder aplicar tudo isso que você conheceu e muito mais, né? Tudo isso que você aprendeu nessa segunda gestação. Então é por isso que eu acredito que você não tem que ficar com essa preocupação toda de vai, não vai. Ai, mas eu vou esperar tanto tempo para poder fazer isso, eu vou esperar 20 semanas para poder contar para os meus pais e tudo. Eu acredito que a gente sofre por antecipação e realmente às vezes as coisas podem vir a acontecer de tanto que a gente atrai aquilo. Bom, esse é o meu pensamento e é a minha dica para você. Então, quando a gente chegar aqui, né, a gente vai começar aí a gente já se conheceu melhor, a gente já vai ter tido experiências assim pessoais, analisado essas experiências, ouvido de muitas pessoas, estudado muito e o ponto principal é que a gente vai estar mais segura, se conhecendo melhor. E é aí que a gente pode também começar a falar do nosso grande medo, né? Do quarto não ficar pronto. Que mãe que não tem receio do quarto não ficar pronto? Aí eu te pergunto, quem aí assistiu a live com a Bruna Maciel que a gente fez essa semana? Que a live eu não esperava por isso. Nessa live, a Bruna traz as experiências dela de uma gravidez que não foi planejada, mas que a partir do momento que foi descoberta foi muito assim especial, muito desejada a partir desse momento, né? E ela teve todos os cuidados como uma mãe que tem uma gravidez planejada. E nessa live ela fala muito de tudo o que aconteceu com ela, que ela não aconselha para que aconteça com outras mães. E nessa live ela fala muito sobre a questão do tempo, né? E da questão do quarto, de como ela postergou, de como ela não sabia fazer escolhas, da insegurança que ela tinha, do receio que ela tinha por tudo. Então, assim, e que aquilo foi levando a um ponto, assim, lógico que tiveram outras questões, e nessa live ela fala quais são essas outras questões. Essas questões fizeram com que até as 39 semanas ela não tenha o quarto do bebê dela pronto. Então, esse é o grande medo das mães, porque assim como, né, como eu acredito que você também quer ir aproveitar o quarto para bater algumas fotos, né, aqueles ensaios de gestante, a gente adora, né? Qual mãe aí não gosta de ter essas recordações, né? E depois que a gente desmonta o quarto, digo por experiência própria, porque eu já tô com um de 5, depois que a gente desmonta o quarto, o que ficam realmente são as fotos e essas nossas recordações, assim. Bom, eu sempre fui daquelas mães ansiosas, né? Quando eu descobri a gravidez, assim, eu nunca fui ansiosa pra falar, eu quero ter filho, né? Isso, aquilo, aquilo outro. Eu queria ter filho. Mas a partir do momento que eu falei assim, vamos tentar, aí a ansiedade começou a bater. Eu acredito que você aí pode ter passado por isso, que se a gente tá aí planejando uma gravidez, todo mês é aquela ansiedade que vem e bate. E com isso, né, arquiteta, né, eu já tinha, antes mesmo de engravidar, nas 2 gestações, no caso nas 3, eu já tinha ali a minha pastinha de referência com tudo aquilo que eu queria pro quarto dos meus bebês. Se for menina, eu vou fazer nesse estilo. Se for menina, eu vou fazer aquele tema. E eu tinha tudo isso ali muito, muito guardadinho, só esperando o momento acontecer. Inclusive, eu já tinha até a foto, né? Não, vou contar que é menino, vai ser essa foto. Se eu for contar que é menina, vai ser essa imagem. Até isso eu tinha em mente, de tão pouco ansiosa que eu era. Bom, mas falando nisso, nessa questão de ansiedade, a gente tem que entender que existe uma questão de mercado e que a gente precisa saber lidar. Então, vamos voltar lá para trás. Eu não descobri o sexo do meu bebê ainda. Eu fiz muitas pesquisas, eu entendi o que existe no mercado, eu entendi a metodologia que tem, eu já escolhi a minha, eu já entendi o porquê que eu quero uma cadeira de amamentação, ou já entendi o porquê que eu também não quero, enfim. Quando eu descobri o sexo do meu bebê, eu vou começar a encarar as questões de mercado. E dentro disso a gente tem aí N coisas para poder falar e que eu acho que é muito importante você entender para que você absorva cada vez mais a importância de começar essas escolhas antes de saber o sexo do bebê. Bom, a primeira coisa em relação ao mobiliário.
Se a gente for parar para analisar, existem N lojas de mobiliário, existem as lojas de departamento, que elas vão aí geralmente ter um mobiliário com um custo mais baixo, mas que esses móveis nem sempre vão ser aqueles móveis assim, qualidade eterna, não vai servir para o meu próximo filho. Pode ser que sim, como pode ser que não. E aí, essas lojas elas podem ter o mobiliário de pronta entrega ou pode pedir alguns dias para poder te entregar. Quando a gente fala de lojas de mobiliário de bebê mais especializadas, só de bebê mesmo, aí o contexto muda de figura. Porque geralmente essas lojas vão trabalhar sobre demanda, né? Então, a partir do momento que eu fiz o meu orçamento e que eu arquei com o valor, aí ela vai mandar produzir o meu móvel. E isso acontece porque geralmente elas têm uma possibilidade maior de escolhas de acabamento, né? Escolha de cor, eu quero laca, eu quero MDF, não, eu quero madeira. Tem berços hoje de acrílico, né? Tem berços de ferro, que são berços mais antigos, mas muito bonitos, enfim. E aí essas lojas vão começar a trabalhar a partir do momento que você fizer as escolhas de todos os acabamentos, né? E aí, também uma dica que eu quero dar para você é que quando você fizer as escolhas nessas lojas, lembrem sempre de pedir para o vendedor para conferir se aquele produto ainda está em catálogo, principalmente tecido e papel de parede. E assim, é óbvio que é um erro absurdo, mas é comum de acontecer e eu até entendo por que isso aconteça, porque essas lojas trabalham com N catálogos, N tecidos, né? Então, elas acabam não conseguindo, às vezes, absorver todas as informações de que aquela linha que você escolheu de cadeira ou de tecido não tá mais, né? Não tá mais sendo vendida. Então, lembre sempre aí de pedir para poder saber. E aí, essas lojas, elas vão pedir, assim, de 30 a 120 dias para entregar o móvel. Olha, eu vou falar para vocês que o normal do mercado hoje é 70, 90. A maioria das lojas personalizadas pedem de 70 a 90. E já aconteceu comigo, com minha cliente no quarto do Bento, a gente escolher uma cadeira com antecedência, ela ir no 5º mês de gestação, escolher a cadeira, ter problemas com o tecido e a cadeira, não por ela não ter escolhido, não está sendo vendido, mas por não ter chegado na fábrica por N outros motivos e a cadeira não chegar. A dica que eu te dou para que caso isso aconteça, você tem que ter uma boa relação com a loja para poder ir lá e falar, olha gente, me empresta uma cadeira aí, uma mais parecida possível com o meu projeto, porque chega no final da gravidez também, tem coisa que a gente tem que começar a aprender a não se desgastar. Se isso acontecer com você, não desespera, liga lá, pede pra, me empresta uma cadeira, pelo menos até a minha chegar. Aqui eu escolhi aí na loja o tecido mais próximo, para que você também realmente não fique muito estressada no fim da gravidez. O objetivo de você fazer o projeto desde lá do inicinho, né, começar a idealizar e escolher tudo desde lá do início, é para que você tenha um fim de gravidez mais tranquilo, para que você tenha noites mais tranquilas. O fim da gestação, para quem ainda não passou por isso, é um pouco difícil, né? Tem pessoas que sentem menos e mulheres que sentem mais. É um incômodo para dormir, nem sempre a gente consegue dormir o tanto que a gente precisa, o bebê mexe, a barriga tá pesada. Então são N outros incômodos. E se você conseguir fazer todas essas escolhas, todo esse entendimento, passar por todo esse processo com antecedência, você vai ver que você vai conseguir destinar o pouco tempo que você vai ter assim de descanso, né, e de tempo mesmo para poder lidar com essas questões, você vai poder passar para outras questões, vai poder arrumar a malinha maternidade para que ela fique pronta antes do bebê nascer, não fique ali na correria no fim da gravidez, isso é muito normal de acontecer. Eu vejo que na gravidez a gente tende a achar que as coisas não vão acontecer com a gente, né? A gente tende a achar que eu idealizei um parto em que eu ia chegar tranquila, né? Eu vou chegar, vou colocar todas as lembrancinhas ali dentro do quarto. E o que aconteceu foi que a bolsa do meu filho estourou um dia antes. Eu tinha ido no supermercado, no salão, tava na rua. Então, aquela tranquilidade toda que eu achei que iria acontecer nos momentos ali antes do parto, não aconteceu. E outras coisas acontecem, nem sempre tudo acontece como a gente planeja. E se você tem esse tempo, você consegue destinar realmente a outras questões e fazer com que o fim da sua gravidez seja mais tranquilo, com noites aí mais tranquilas de sono, certo? Bom, então, depois que a gente falou dessa questão das lojas especializadas,
A gente vai falar também dos adornos como quadros de maternidade, bandeja, dosséis, sabe aquela assim decoração fina, os pequenos detalhes mesmo? Pois é. Aí a gente vai falar nesse ponto que quanto mais adornos você escolher, mais vai demorar às vezes para a loja poder te entregar. Por quê? Geralmente quem faz essa entrega para as lojas somente revendem e muitas das vezes, essas pessoas elas são artesãs, né? Às vezes elas só fazem aquilo, é um trabalho manual, por muitas vezes é demorado. Então, quanto mais você pedir, mais adornos você comprar, mais tempo possivelmente elas vão demorar para te entregar. E aí, dentro desse contexto, elas também costumam pedir mais de 30 dias. Isso vai variar de acordo com a loja que você estiver escolhendo, né? Então, também é importante você já começar a pensar e a fazer essas escolhas, né? Para que você não fique aí no final esperando. O quarto tá pronto, tá lindo, mas aquela decoração fina não chega para as fotos. E isso a gente não quer. Então, em uma outra live a gente vai falar sobre esse cronograma, sobre o momento ideal para escolher cada item, né? Mas o importante é que você faça isso logo em seguida que escolha os móveis, para que tudo chegue junto, você possa fazer uma montagem de quarto mais rápida e ficar mais tranquilo no fim da gestação. Agora, um ponto importante da gente começar aqui da gente conversar aqui é a questão do enxoval, né? Existem N lojas que vendem enxovais com vários tipos de tecido. A gente tem a seda, tem algodão, né? Tem o cetim, que é muito escolhido. E tem muitos detalhes, porque tem a almofada de amamentação, tem a almofada da cama auxiliar, ou ali tem o kit berço. Em uma outra live a gente também vai falar sobre o berço seguro, a gente vai conversar sobre ele. Então aí existe ali o kit berço. Então são muitos detalhes. E aí a linha do berço vai ser tal cor, vai ter lacinho, não vai ter lacinho, vai ter o monograma do bebê, não vai. São muitos e muitos e muitos detalhes, né? E aí elas também tendem a pedir mais de 30 dias para entrega, né? E existem muitas lojas que hoje são até muito conhecidas em venda de enxoval que tem tido muito problema. E aí daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão. Mas a importância aqui é você entender todo esse processo, que a partir do momento que você começa de fato a projetar o quarto, existem prazos que são muito comuns no mercado. E que se você se prepara antes, você acaba tendo um ganho de tempo quando você chegar nessa fase, certo? Bom, uma dica que eu dou em relação ao enxoval é a seguinte: não comprem enxoval assim, pela internet, sem que uma amiga tenha comprado, a irmã, enfim, qualquer outra pessoa, e que você tenha visto pessoalmente. E aí também daqui a pouco a gente vai falar sobre esse item. Outro ponto que é importante a gente conversar é sobre a marcenaria. Existem mães que não querem fazer marcenaria nenhuma no quarto. O que é marcenaria, Lorena? Eu posso querer fazer um guarda-roupa, eu posso querer fazer uma cômoda exclusiva, eu posso querer fazer um painel com iluminação por trás no quarto, eu posso querer fazer nichos. E geralmente essas marcenarias elas são desenhadas ou por um arquiteto ou por um designer, e eles vão te pedir também um tempo para a entrega do projeto, que vai depender daquilo que você escolher, e também o marceneiro vai pedir um tempo de execução disso. Aí o tempo fica ali a critério da quantidade de itens que você escolher também. Mas a maioria das marcenarias estão pedindo de 30 a 60 dias para entrega. E atualmente, com toda essa questão que a gente está passando, às vezes ainda tem a falta do material que você quer comprar, como eu falei anteriormente para você. Uma dica para quando você fizer compras é olhar quantos dias são? É dias corridos? É dias úteis? Quantos dias são? Porque faz uma diferença muito grande. Se eu tenho 30 dias corridos, é uma coisa. Se eu tenho 30 dias úteis, eu já acrescento a quantidade de dias no fim das contas, né? Não são só 30 dias, um mês. Vai aí para quase um mês e meio. Então, lembre sempre de confirmar. É dia útil ou é dia corrido? Né? E aí marca lá no seu calendário para que você também possa acompanhar, e quando chegar mais ali na hora já dá uma ligada, já pergunta como que tá, né? A gente não sabe como esses pedidos são feitos dentro das lojas, então lembra de, olha, e aí, como é que tá? Bom, agora a gente vai falar de um item que é, assim, muito importante hoje em dia, e esse item, ele vai falar aí sobre as questões de compra online. Bom,
Atualmente é muito difícil a gente ter um ambiente em que a gente não tenha nada, né? Nada comprado online. O mundo hoje está muito moderno, a gente consegue comprar de uma loja lá no Amapá e colocar um item lindo no quarto do nosso bebê. Só que aqui, as questões é que se as compras forem mal feitas, você pode ter uma perda absurda de tempo lá na frente. Então, por isso é importante você parar e analisar alguns pontos que podem te ajudar a fazer as compras e as escolhas certas pela internet, né? Então, um dos itens que eu não aconselho a compra online, sem que você, pelo menos, sente em alguma loja física, é a cadeira de amamentação. Cadeira, poltrona, sofá, eles são itens que requer que você entenda a sua ergonomia em relação àquele mobiliário, né? Porque é muito alto, pernas curtas, você pode ser muito baixinha, ter as pernas mais longas, e aí você vai entender que cada ser humano tem uma proporção específica no corpo. E aí a cadeira que é super confortável para mim pode vir a não ser confortável para você. Então você realmente precisa sentar para poder ver como que essa cadeira vai funcionar. E o objetivo disso é você entender que se o assento é mais largo, o assento é mais profundo, se a altura da cadeira é maior, a altura do espaldar é mais baixo ou mais alto, isso vai afetar diretamente no conforto na hora da amamentação, né? E quando a gente começa a falar dessa questão de conforto na hora da amamentação, você pode querer ou não amamentar. Isso é uma escolha que eu acho que tem que ser muito pessoal. Mas essa questão da cadeira no ambiente ou de qualquer outro ponto que você escolha para ser a hora, né? Aquele momento em que você vai amamentar o seu bebê, seja pelo leite materno ou seja pela própria mamadeira mesmo, esse local, ele tem que existir. A cadeira de amamentação, no caso que a gente estava falando dela, ela vai te ajudar a criar uma rotina. Né? E se você é uma mãe que amamenta, durante a amamentação você vai liberar, né, um hormônio que chama prolactina. E esse hormônio, ele faz com que a mulher se sinta mais feliz, né, e o bebê se sinta mais confortável. É impressionante como que é a biologia humana, né? E aí, se você não tem essa vontade de amamentar, ou mesmo que acabou, amamentei e não consegui amamentar muito tempo, a cadeira vai continuar fazendo parte da sua rotina. Por quê? O bebê, ele vai entender o ciclo do dia dele, o que você vai fazer com ele ou não, a partir do ambiente. Como eu falei com vocês lá atrás, é a primeira experiência dele, né? E aí, a partir dessa rotina e das visões que ele tiver e daquilo que ele ouvir, ele vai entender que é a hora dele, né, dele mamar, independente de ser mamadeira ou independente de ser o leite materno. E aí, se você tá dando uma mamadeira, você vai criar uma ambiência confortável, aconchegante, uma rotina prazerosa para o seu filho da mesma forma. Por isso que a cadeira de amamentação, ou que seja um outro local que você queira amamentar de uma outra forma, é importante, né? Ela precisa existir. E aí, quando a gente conversa aí também sobre enxoval, como eu falei com vocês, também não acho que o enxoval tem que ser um item a ser comprado por loja online. Você precisa pegar, você precisa sentir. Tem pessoas que se sentem extremamente confortáveis com o toque do linho. Tem outras que se sentem extremamente confortáveis com o toque do cetim, que é aí um toque mais fresco, né? Então você precisa saber e se conhecer para fazer essas escolhas. E quando você pega no tecido, você tem essa percepção. Uma imagem não vai te dar a noção da textura. E aí chega um produto que você não queria, de uma forma diferente, que você idealizou totalmente diferente. E no mercado hoje em dia, da mesma forma que a gente tem cadeiras de muita qualidade, a gente também tem ali os tecidos de muita qualidade e os tecidos que falam que é linho, mas são bem inferiores. Então, realmente a gente tem que ter esse cuidado, tá bom? E aí, eu quero falar com vocês também sobre a questão de vocês não terem a opção. Vocês precisam comprar pela internet, seja por qual for o motivo. Seja porque a sua cidade não tem aquela loja, ou seja porque é um adorno exclusivo que você realmente quer comprar. Então, assim, se isso acontecer com você, tem umas dicas interessantes que você pode levar para você. Primeira delas, não confie em imagens, né? O interessante é você ir lá, fazer uma avaliação, olhar como que tá a avaliação no Google, né, dessa loja, como que tá essa avaliação também em outras plataformas, porque é o seguinte, se eu tô comprando por uma loja do Instagram e essa loja não me libera comentário,
Vocês não concordam que tem uma coisa estranha? O que as lojas querem hoje? Elas querem depoimentos de clientes satisfeitos que receberam seus produtos, e se ela deixa para você a opção de lá embaixo comentar, quer dizer o quê? Que elas estão colocando a qualidade dela, né, em xeque a partir do momento que ela libera o comentário para você. E se o comentário é positivo, né, ótimo para ela. Então elas estão dando a cara a tapa ali. Quer dizer que é uma empresa que ela tem um cuidado, é uma empresa que quer realmente continuar no mercado. Então, se você tem ali olhou uma imagem, gostou, entrou no site e não viu o comentário, o comentário está desbloqueado, está bloqueado, você não pode comentar, por favor, não compre. Procura outro produto, busque em outra loja ou algo parecido, certo? Atualmente a gente tem aí aplicativos que ele faz milagres, né? E os aplicativos hoje estão nas nossas mãos, então qualquer pessoa pode pegar uma imagem e fazer de um produto que é muito ruim ter uma cara extremamente apresentável. Então a gente tem que ter muito esse cuidado. Então, além do Google, tem que lembrar do Reclame Aqui também. Eu tenho uma mania muito grande de só fazer reclamações ou avaliações pelo Google. Eu não sei por que eu tenho isso, mas é interessante a gente olhar as duas plataformas, Google e Reclame Aqui, né? Outra coisa que a gente tem que falar também é compras internacionais. Compra internacional, eu já passei por uma experiência que não foi nada agradável e eu vou compartilhar com vocês que eu fiz uma compra, por N motivos, eu não tinha essa noção da tarifa do produto e eu comprei um produto e ele foi tarifado em 100% valor. Hashtag aí, nem vou comentar. Então, a gente tem que ter o cuidado dessa compra online de, além de saber avaliar o valor do produto e entender e converter junto com essa taxa e saber o valor final de fato, a gente também precisa preocupar com os comentários de brasileiros nessas publicações. Porque é muito bom saber que minha compra chegou lá na Itália, mas e aí? Ela vai chegar no Brasil de acordo? Né? A gente não sei de onde você está comprando, então você precisa fazer essa avaliação, tá? Outro item é, se o mesmo produto tiver muito mais barato em outro site, não compre. Geralmente as lojas online funcionam igual a loja física, né? E elas tendem aí a ter uma mesma linha de valores. Então, se você tá olhando, tem três lojas com um valor parecido e você vai e compra o produto com valor lá embaixo, desconfie. Possivelmente é um produto que pode ser falsificado, a qualidade é muito, ou pode ser muito inferior daquilo que você iria comprar. Então, quando a esmola é demais, o santo desconfie. Bom, depois de tudo isso que a gente conversou, eu acredito que vocês tenham conseguido entender a importância de você se planejar melhor, mesmo antes de saber o sexo, para poder ter o quarto pronto do seu bebê. Como eu falei, a gente tem muita ansiedade. Vocês podem ver que essa live foi pequena, 1 hora e pouco de live, mas eu pude passar para vocês N coisas que vocês precisam se preocupar na gravidez, né? E o nosso intuito é fazer com que vocês ganhem tempo, diminuam a ansiedade e deixem aí o quarto pronto do seu bebê. A ansiedade é uma questão que a gente tem que aprender a lidar, porque desde o momento, como eu falei lá atrás, desde o momento que a gente fala, vou querer ter um filho, vou começar a tentar, oh meu Deus, descobri que eu tô grávida, não era planejado, a ansiedade ela vai existir na gente por N outros fatores. Então eu espero que a partir dessa live vocês tenham tido acesso a informações que possam ter ajudado vocês de fato a diminuir um pouco essa ansiedade a partir de um entendimento maior de um pouco daquilo que te espera. E aí, em uma outra live a gente se encontra. Se você tiver experiências para compartilhar comigo, coisas que vocês acham importante que outras mães saibam, manda para mim, vamos conversar. Quem sabe também a gente não faz uma live junto para você compartilhar as suas experiências. Olha, eu agradeço muito vocês terem ficado comigo até agora, né? E eu espero realmente que tenha valido muito para vocês. Um grande beijo e até a nossa próxima live. Amanhã tem mais 2, então fiquem de olho, acompanhem no feed, que são 2 conteúdos que eu tenho certeza que também vão trazer muito para vocês, tá bom? Uma boa noite e até mais.